Quantas vezes você já se perguntou: por que Deus ainda não respondeu à minha oração? Por que tudo está demorando tanto? Será que Deus me esqueceu? Se você já fez essas perguntas, saiba que você não está sozinho. Hoje, eu quero te contar uma história. Uma história de espera, de fé, de lágrimas e de promessas que pareciam impossíveis. A história de um jovem chamado Davi. E talvez, ao final desse vídeo, você perceba que o silêncio de Deus, na verdade, é uma preparação. A escolha inesperada. Imagine um jovem simples, um menino de cabelos ruivos, pele queimada pelo sol, mãos calejadas por cuidar de ovelhas. Enquanto os irmãos mais velhos eram soldados, Davi era apenas um pastor. Esquecido, ignorado, invisível aos olhos de muitos, mas não aos olhos de Deus. Lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor deixa uma mensagem clara para o profeta Samuel. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Enquanto a família de Davi o deixava de lado, Deus o via. Deus via o coração de um adorador, de um guerreiro, de um rei. E então, naquele dia, enquanto todos assistiam, Samuel derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Davi, declarando que ele seria o próximo rei de Israel. Mas sabe o que aconteceu logo depois? Davi voltou para o campo. Voltou a cuidar das ovelhas. Porque a unção veio, mas a promessa ainda teria um longo caminho até se cumprir. A promessa e o processo. Talvez você também já recebeu uma promessa de Deus. Talvez alguém tenha dito que Deus tem um grande propósito para sua vida. Mas, quando você olha ao redor, só vê ovelhas, poeira e solidão. A espera começou para Davi. E o que parecia um avanço se tornou um longo processo. Davi enfrentou desafios que ele nunca imaginou. Foi chamado ao palácio, mas como músico, não como rei. Matou Golias, tornou-se herói, mas logo depois, se tornou um fugitivo. O rei Saul, com ciúmes e medo de perder o trono, passou a perseguir Davi incansavelmente. Davi precisou se esconder em cavernas, fugir de cidade em cidade. Viveu como um foragido, sendo acusado injustamente. Por anos e anos. Você consegue imaginar? Saber que Deus te escolheu. Que existe uma promessa sobre a sua vida. Mas, ao invés de honra, o que vem são perseguições, humilhações, portas fechadas. Quantas vezes? Será que Davi chorou sozinho? Quantas vezes? Ele perguntou: Deus, onde está o cumprimento da promessa? As lições no deserto. Mas é aí que mora um dos maiores segredos de Deus. O deserto não é o fim. O deserto é a escola de Deus. Davi não estava sendo esquecido, ele estava sendo preparado. Deus estava moldando o caráter de um rei, ensinando Davi a confiar, a esperar, a não se vingar com as próprias mãos, a depender única e exclusivamente do Senhor. Em uma das situações mais emocionantes da vida de Davi, ele teve a chance de matar Saul. Mas, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo perseguido, Davi escolheu não tocar naquele que Deus havia ungido antes dele. Ele entendeu que o tempo de Deus é perfeito e que, se era Deus quem o havia prometido o trono, seria Deus quem o colocaria lá, no tempo certo. Reflexões para a sua vida. E você? O que tem feito durante o seu tempo de espera? Você tem tentado resolver tudo com suas próprias mãos? Tem se revoltado? Tem desistido? Ou tem aprendido a confiar, mesmo sem entender? Quantas vezes você pensou que Deus estava atrasado? Mas, na verdade, Ele estava te protegendo de um lugar para o qual você ainda não estava pronto? Davi teve a chance de encurtar o processo, mas escolheu esperar o tempo de Deus. Será que hoje Deus está te chamando a fazer o mesmo? O cumprimento da promessa. Anos se passaram, dores, perdas, lágrimas. Mas o dia chegou. Após a morte de Saul, o povo finalmente reconheceu Davi como rei. E aquilo que Deus prometeu
lá atrás, no campo, no meio das ovelhas, finalmente, se cumpriu. Davi se tornou o rei de Israel. Mas, muito mais do que um rei. Ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque, durante a espera, Davi aprendeu a confiar, a obedecer, a amadurecer. Aplicação para a vida de hoje. Sabe, talvez hoje, você esteja vivendo o seu tempo de espera. Talvez, você esteja numa fase de cavernas, de lágrimas escondidas, de orações silenciosas, de portas que não se abrem. Mas escute isso, com atenção. O tempo de Deus nunca atrasa. Ele chega quando o nosso coração está pronto para receber. Talvez Deus esteja mais preocupado em trabalhar dentro de você, antes de entregar o que está nas suas mãos para te dar. Trechos bíblicos de reflexão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmo 40:1, um dos salmos de Davi. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. Chamado à esperança. Se você está cansado, se o coração está pesado, se os dias parecem longos demais, lembre-se da história de Davi. Lembre-se que existe um processo antes da promessa. Deus não esqueceu de você. Ele está te preparando, moldando seu caráter, ensinando você a confiar, a crescer e a estar pronto para tudo o que Ele tem reservado. O tempo de Deus vai chegar. E quando chegar, vai ser infinitamente maior, mais lindo e mais perfeito do que você sonhou. Confie, espere e continue caminhando. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10:23. Se essa mensagem falou com você, se você está vivendo o seu tempo de espera, deixe aqui nos comentários. Eu escolho confiar no tempo de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Aqui, no Bíblia Reflexiva.